Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos para mais um Conexão Autêntica. E você sabe que aqui é preto no branco, aqui o papo rola solto e não tem verdade, mentira, certo, errado, né? Aquilo que acontecer aqui vai pro ar. E só para variar, a gente está com mais uma pessoa mega especial aqui. E diga-se de passagem, é uma pessoa muito especial na minha vida, não é? Tá. Exatamente, uma pessoa que traz uma grande visão de negócios, de possibilidades e com uma história incrível que vocês vão conhecer hoje. É uma pessoa que me deu uma grande oportunidade mesmo. E, cara, você sabe que do coração, né? Eu sei disso. É muito do coração. Quem é, né, esse cara especial que está aqui com a gente, ó? Então, hoje eu tenho a honra de receber aqui um convidado que é sinônimo de movimento, visão e transformação. Nascido na Paraíba e moldado pelas batalhas da vida no Maranhão, ele transformou dor em fé. E a escassez em estratégia e a rua, né, em palco de conexão com Deus. Fundador da Geração X, criador de ecossistema de impacto e referência internacional em treinamentos. Ele entendeu cedo que o dinheiro está onde a atenção do povo está. Então, de São Luís, né, ao mundo, ele tem elevado milhares ao next level, né, com comunicação, propósito e um amor gigante, né, pela família. Né? E hoje aqui no Conexão Autêntica, eu tenho uma grande honra, um grande prazer de te receber aqui, meu querido amigo. A alegria Pex. é minha completa, você não sabe o quanto, porque se tem uma pessoa que eu sinto, de fato, assim, uma pessoa verdadeira, de todo meu coração, daqui para Deus, é você, Ricardo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Esse papo vai ser maravilhoso. Tenho certeza. Eu sei que Thalita está aqui, porque, assim, semelhante anda com semelhante. Então, estamos na mesma base. É a parceira. Verdade. Bem-vindo, Pex. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito interessante. Aí eu já quero começar. Opa! Tá? Fala um pouquinho, assim, resumidamente, que eu sei que a sua história é enorme, mas para o nosso público também conhecer como que tudo isso começou. Maravilha. Eu vim de uma família com uma certa condição, por parte paterna. E, entretanto, assim, eu nunca... Sabe quando você nunca sente assim que você está encaixado, que você está vivendo aquela... Assim, eu não sentia que eu estava vivendo, eu sentia que os dias estavam se passando. E quando você tem uma... E eu sempre tive isso comigo. Entretanto, quando foi chegando mais próximo, assim, eu ali com 16 anos, eu lembro, assim, eu tenho uma excelente memória. E eu olhando para trás, assim, eu começo a verificar sinais que eu estava entrando numa depressão. Porque, assim, uma pessoa com 16 anos, que morava num apartamento vista mar, carro importado, dinheiro e tudo mais, mas que não se sentia feliz, não era condizente, né? Porque assim, a felicidade é uma coisa inerente até do jovem, assim, né? Independente de qualquer coisa. Mas o que eu estou dizendo assim é que eu tinha o que nós conhecemos com todos os itens que era para ser feliz, vida boa, dinheiro, não sei o quê. Mas, no entanto, aquilo ali eu comecei a perder um pouco da graça da vida. E daí fui entrando, mas no início eu achava que era apenas um cansaço, hoje eu não quero, mas aí os outros dias também não queria, aí daí ficou para dentro de uma coisa mais, uma tristeza, depois uma apatia pela vida, até quando eu vi assim, eu estava querendo sair desse mundo, eu queria parar de existir. E daí eu tive uma briga em casa, eu não entendia o que era, muito menos o pessoal, enfim, infelizmente o Nordeste... Tem muito disso assim, ferro e fogo, como todo mundo já sabe. E eu fui morar nas ruas. Eu fui uma época para um hotel, gastei todo o meu dinheiro e depois eu fui morar nas ruas. E nas ruas, assim, eu encontrei Deus. Encontrei Deus, assim, porque tem um ditado que eu digo, que ele é maravilhoso, que diz que o diabo, ele quer ver você na zona de conforto. Eu acho, e eu vivi isso na minha vida. Porque quem está na zona de conforto, ele não quer ver você na merda, o diabo quer ver você na zona de conforto. Porque quando a pessoa está no fundo do poço, a pessoa encontra Deus, a pessoa busca Deus.
E foi muito o meu caso, assim, que eu busquei Deus, assim, ou é isso, ou eu vou sucumbir de vez. Porque assim, eu falei até outro dia aqui, quando você está você, por exemplo, eu tô com depressão, mas você tem uma casa para ir, uma cama para deitar. É muito fácil você estar com depressão quando você tem uma cama, mal ou bem um teto em cima, mal ou bem um pão que você consegue comer. Eu falei, nada demais, assim, pode ser uma cama de qualquer jeito, um teto de qualquer jeito, um pãozinho ali seco, mas quando você está na rua é diferente. Ali é um perigo constante. Não, você superou a depressão aí, né? Na verdade, você sobrepôs. Isso. Você sobrepôs. Você falou melhor do que eu. Depressão. Eu fiz isso, eu lutei. E a luta traz. E o movimento, na verdade, o grande vencedor, se você pensar direito, da depressão é o movimento. Porque a depressão faz com que você fique estagnado. E quando você. Você falou de zona de conforto. Parado na dor. A depressão ela te leva, entre aspas, né? Na verdade, é uma zona de tortura. Entendeu? Mas é como se você para ali e você acha que aquilo ali é o fim do mundo, e que ninguém vai resolver o seu problema e que o mundo, né, vai acabar em tragédia, você pulando no precipício. Isso. Percebe? E isso é horrível, isso é realmente um lugar que ninguém merece estar. E ninguém assim, entende, quem não passou não entende, porque por que é que você não reage e tudo mais? Você sabe que você está em queda livre e, no entanto, você não faz nada, porque você não tem forças. E daí, tem uma química agindo aí. Tem, sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho muito essa questão espiritual, eu entendo muito, eu acredito que é muito o físico com a química que se tem e tudo mais, mas também um espiritual ali, porque a gente se apega muito a Deus. Eu tenho essa crença. E tanto é que tudo mudou quando teve uma decisão, quando eu tomei uma decisão assim. Uma pessoa, por isso que eu digo que tem muito Deus, porque assim, eu tinha um colega na ocasião, que ele era muito gente fina e tudo mais, mas a gente não tinha intimidade o suficiente dele chegar para mim e falar assim, vamos passar uma época lá na minha casa. E, sabe, por mais que a gente tenha, assim, grandes colegas, até amigos, mas você levar para dentro da sua casa. E detalhe, não foi uma coisa é você morar só e dar uma briga, outra coisa é quando você mora na casa dos seus pais e você convencer seus pais a levar um estranho para dentro de casa. Então isso não tem explicação nenhuma, não consigo, já se passou o quê? 20 anos, 22 anos, uma coisa assim, e eu não consigo entender como é que essa pessoa fez isso até hoje, para ser sincero. Mas resumo da obra. De te levar para casa. Me levou para casa, ele me convidou para ir passar uma época na casa dele. Que tá muito bem relatado no teu livro, cara. Teu livro tá muito show. Então, eu até agradeço. Teu livro, cara, é que negócio, você começa a ler, é complicado parar. Ai, que bom. Fico muito feliz. A escrita daquele livro, eu quero até falar uma parte sobre a escrita do livro, porque a escrita do livro foi um encontro de você com você mesmo. E quando você se coloca nessa história, vocês sabem, vocês são escritores também, tá aqui, né, os livros de vocês. Mas assim, quando a gente senta para escrever, e no meu caso, que eu escrevi de fato o livro, né, porque tem muita gente aí que usa ghostwriter e tá tudo certo, porque você é a história mesmo, né, apenas diluída dentro de um contexto escrito por outra pessoa. Mas eu não, eu escrevi do começo ao fim, não usei ghostwriting, porque ali eu queria... Se você for ver assim, existe muito até o meu jeito de falar nas palavras. Quem te conhece, cara, na hora que tá lendo o livro, tá vendo você falar. Tá ouvindo a voz, né? Esse era o ponto. E esse era o ponto. Mas voltando lá para responder finalmente aqui a pergunta de Thalita, foi assim. Quando eu fui lá para casa do meu amigo, que o pior momento que eu tive assim de percepção não foi nem nas ruas, foi na casa desse meu amigo. Porque lá abriu-se umas portinhas que eu não tava... sabe quando você fecha algumas portas de propósito para não sofrer? Sabe? Não querendo ver. Eu não querendo ver, e a gente faz isso, tem gente que faz de maneira inconsciente, eu fiz de maneira consciente, que eu não queria olhar para algum lado da minha vida, porque estava tudo assim desmoronando, né? Mas enfim, quando eu cheguei na casa do meu amigo, eu fiz um aniversário lá. Meu aniversário, quer dizer, eu completei ano, aniversário nenhum, tinha R$0 no bolso, mas eu fiquei lá no banheiro, né, e falei assim, meu Deus, mas minha vida não vale de nada, porque não tinha ninguém aí pra mim, assim, eu não tinha dinheiro, não tinha perspectiva nenhuma. E daí eu falei assim, não, eu vou mudar isso. Essa história de mudar... Aí depois, vocês que leram os livros, sabem que 3 dias depois eu recebi uma ligação. Sim. E daí eu fui... Você já saiu daquele banheiro decidido a mudar, né? Eu saí daquele banheiro outra pessoa. O PEX que saiu daquele banheiro é esse PEX que está aqui na frente de vocês, porque assim, aquilo lá
fez que eu tomasse uma coragem, que coisas que essa coragem eu trago, Ricardo, até hoje na minha vida. Eu tomei decisões nesses últimos mês e meio aí também que precisou de muita coragem minha, muita coragem. Porque eu vou recalculando a rota, sempre eu vou recalculando a rota e eu vou ser muito honesto com vocês, assim. A minha rota eu boto dois pontos quando eu vou recalcular o caminho. Deixa eu ver. É como que uma estrada, que na estrada tem que ter de um lado uma coisa e um lado outro, e as coisas têm que andar paralelamente. Por exemplo, eu sempre penso como é que uma forma de eu seguir o meu propósito, ser feliz, no sentido de ser feliz mesmo. Sabe quando você faz uma coisa que você ama e você está feliz e tudo? E como é que é a resposta financeira daquilo para a minha vida. Porque tem muita gente assim, o dinheiro não traz felicidade, mas ele é um ingrediente importantíssimo para a felicidade. Porque não tem como você dizer, por exemplo, eu fui quem dei a casa a minha mãe, eu que sustentei minha mãe até o último dia de vida. Então, não tem como dizer que não trazia uma felicidade enorme para mim, da minha mãe, o poder da escolha. Porque quando ela se separou do meu pai, ela também entrou em depressão, soube isso também a posteriori, e eu desde esse momento para depois, passou-se uns anos, que eu comecei a trabalhar com 13, minha mãe separou, acho que eu tinha 5, então eu assumi 100% da minha mãe e dei o poder da escolha. Aí dei casa para minha mãe, formei minha mãe, fiz tudo que minha mãe queria. Então ali era uma grande felicidade para mim, Mas a grande questão, no final das contas, eu recalculando a rota assim, e eu fiz uma promessa que eu trabalharia manhã, tarde e noite. E essa promessa eu mantenho até hoje. Eu adoro. Ontem, 2 horas da manhã, eu estava mostrando. Ontem eu fiz uma mentoria. A mentoria geralmente dura 1 hora e alguma coisa. Passei 3 horas e 15 lá na mentoria. E eu saí assim muito realizado. Quando eu saí realizado, eu sei um detalhe, né? Eu sei cozinhar muito bem. Olha, zero modéstia. Eu sei cozinhar, minha mãe ensinou, eu sei cozinhar muito bem. Só que eu não gosto. De cozinhar. E daí, eu saí tão realizado lá do que eu tava ensinando, que eu peguei e liguei para minha irmã e falei assim, vem jantar aqui em casa que eu vou fazer um prato especial para nós. Eu passei 1h30 em reunião de planejamento do Xscale, que é a nossa mentoria digital, e depois dessa eu nem me levantei da cadeira, porque eu já estava 3 minutinhos atrasado para a mentoria, e entrei e passei 3 horas e 20 na mentoria. Então, vamos somar aí quase 5 horas sentado na ativa. E eu saí, ainda falei assim, eu estava tão bem, tão energizado, aquela história de fazer uma coisa que ama, que eu liguei para minha irmã e falei assim, desce aqui, que eu vou fazer um jantar especial para nós aqui. Só ela falou, tanto tempo, eu vou aqui há quanto tempo? Eu falei, você vem daqui a X tempo, que eu vou dar um pulinho na academia, aí eu volto e preparo. Aí eu fui para a academia e voltei e preparei. Mas o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Isso é eu estou recalculando a rota, porque é assim, essa história de trabalhar, eu vou falar uma coisa que pode até ser interpretada de maneira negativa. Eu fui fazendo coisas pelo fluxo, e quando aquelas coisas não tinham muita alavancagem financeira, então eu tive que dar 2 passos para trás para recalcular e fazer algumas coisas de maior alavancagem financeira dentro daquilo que eu amo fazer. Compreende? Então, primeiramente, sim, eu vou gostar disso? Isso vai estar dentro do meu propósito? Sim. Então, deixa eu ver dentro desse universo como é que eu faço para ter uma maior alavancagem financeira. Então, para finalizar, é aquilo lá. A minha história foi eu saí das ruas, mas uma decisão de coragem de lutar. E essa decisão não precisei só naquele momento que eu estava com R$0 no bolso. Porque eu vejo muita gente com dinheiro no bolso, como eu estava, por exemplo, e indo para um caminho que estava me deixando infeliz. Só que tem um detalhe. Ali eu tinha 0 pessoa do meu lado. Então qualquer decisão era livre. Esquerda, direita, ninguém se importava. Hoje, as minhas decisões de, não quero continuar com isso, que eu quero fazer isso, porque isso aqui está meu propósito melhor. Então, gera algumas polêmicas e tudo mais. Entretanto, eu escutei uma vez uma pessoa falando uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, como é que essa pessoa pode falar disso em público? Essa pessoa falou em público, ela falou assim, sabe por que muitas pessoas não crescem? Porque elas morrem de medo da reputação.
Mas é, o julgamento. Então, O julgamento, entendeu? Isso trava a vida de muita gente. Não, você E sabe, quando né? tem, né, também. Porque às vezes tá lutando para conservar uma reputação que nem existe. que nem existe. Que nem existe. Ou que você está querendo alimentar para pessoas que não estão nem aí para você. Então, sabe? mas é aquele negócio, o que vão pensar de mim? Né? E você sabe da minha história, né? Até os 47 anos, Sim, tímido. você é uma prova disso. Nesse tempo todo, era só calculando o que ia falar. Percebe? Por quê? Se eu falo isso, o pessoal lá não vai gostar, né? Aí não vai vir mais para perto de mim, vai me deixar de lado, vai Fazendo abandonar. leitura mental. Então, você fica pensando, né? O que o outro está pensando? O que a gente chama dentro da PNL de leitura mental. Né? Então, você tem a certeza de que o outro não está gostando daquilo que você está falando. Você tem certeza que o outro está julgando aquilo que você está falando. Né? Que o outro está achando que você está falando besteira. Né? E você fica se castrando muito em relação a isso. Né? E isso demorou, mesmo depois que eu comecei a trabalhar, né, nesse processo, né, comecei a dar mais travasão aqui meu lado extrovertido, né, mesmo assim, né, até pouco tempo atrás, eu ainda pensava muito no que falar. Percebe? Ainda mais quando você tem um ecossistema. Eu imagino a tua posição, cara, quando você tem um ecossistema. Muitas coisas, mas assim, olha, eu decidi ter pessoas ao meu lado, assim, diretamente do meu lado, pessoas que me trazem, assim, ensinamentos e energia independente de qualquer coisa. Por exemplo, você é uma delas. Eu gosto muito da sua energia, gosto muito de ter você aqui dentro do ecossistema, pela energia que você traz, pelos ensinamentos e pela sua história de vida. A gente conheceu há 2 dias atrás o Abílio, por exemplo. Nossa, cara. Tava aqui com ele, né? Que teve a... Então, teve a anexa aqui. Eu trouxe ele para, na verdade, eu trouxe ele assim porque existe um quê tem que existir um quê de generosidade no crescimento, porque assim, uma coisa é você crescer, outra coisa é você crescer, assim, não, eu quero crescer e foda-se o mundo. Não. Eu quero crescer, eu quero as pessoas do meu lado que crescem, mas as que estão verdadeiramente de coração. Entregues, Eu não né? tenho entregues. Eu não tenho nada, nenhum apego a pessoas que não estão aqui verdadeiramente. Porque eu digo, cara, isso aqui é uma estrutura, mas aqui não é nada. O que importa é a energia que a gente juntos, a gente consegue jogar um para o outro, ensinamentos e tudo mais. Quando eu trouxe o Abílio aqui, eu falei assim, poxa, eu queria assim que determinadas pessoas, quando a Abílio me conta a história, e como eu sei a história da galera, chega e me fala, tinha determinadas pessoas que eu gostaria que tivesse aqui para escutar aquela história de Abílio, porque aquela história de Abílio, ela foi tão impactante. Como é que você que faz evento, eu que faço evento, como é que o cara vai fazer um evento onde vendeu todos os ingressos, prometendo uma pessoa, começa o evento e a pessoa não vai porque ele não conseguiu pagar a pessoa. Não, a pessoa esperando em casa, ele pagar para sair de casa para vir para o evento. Sabe, faltando R$180 mil para foi Flávio Augusto, né? Ele falou aí, todo mundo sabe. Flávio Augusto, a palestra na ocasião era 450 mil e mais 150 mil de mentoria. Então, 650. Mas eu tinha que pagar inicialmente 450 para ele sair de casa para dar a palestra. Faltava R$180 mil e ele começou o evento, sabe? E foi vendendo durante o evento, conseguiu juntar os 180 e trouxe o Flávio. Faltava o quê? 18 mil, né? Que tava faltando 18 mil. Exatamente. Você veja, mas assim, eu fico olhando aquilo ali é uma confissão de força, de fé. Entendeu? Uma confissão de fé. E quando eu trouxe o Abílio aqui, eu queria que determinadas pessoas escutassem as pessoas que falaram alguma coisa para mim e a gente convidou e a pessoa não veio. E eu, tipo assim, eu lamento, porque aquilo ali foi uma excelente escola. Só foi uma excelente escola para mim. Tanto é que eu mandei mensagem para ele. Eu mandei mensagem, cara, não existe, né? Eu não conheço ninguém que tenha a sinceridade, a transparência que você colocou a informação. Que ele teve. Você não fez uma palestra. Porra, né? Você entregou ali. Né? Porra, ali foi maravilhoso. Ele falou exatamente. É aquele negócio, né? De você ter a certeza de como que funciona, porque é muito bonito, né? Você vai para os gurus, né? Você aprende isso, aquilo, você vai ganhar milhões. Balela, porque balela. Se bobear, os caras estão numa situação, passaram por situação bem pior do que o Abílio,
e fica escondendo. Sim. Pra porque pra assim, iludar muito, o outro. Essa é muita Pra iludir o certeza, é outro. muita certeza de tudo, é muito isso e aquilo. Não, cara, não. Vamos viver aqui que a realidade. É mais uma vez aquela questão da reputação. Ah, eu sou caro, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, há 1 mês e meio atrás, eu tava repensando assim na minha rota. Eu falei assim, não, mas não é isso, exatamente isso que eu quero. Porque assim, eu tava preso. Eu ainda tenho, eu tenho um sistema de vida onde eu fico recalculando, como eu falei para vocês, a rota, no sentido de como é que eu posso monetizar mais do que eu monetizo, mas ainda estando dentro do meu propósito e tudo mais. Mas tudo meu é para juntar pessoas dentro de um propósito, assim. Eu adoro esse negócio. Aí tem gente que vem para somar, tem gente que não vem para somar e tá tudo certo, desde que eu aprendi a isso não me afetar. Porque o hater em si, ele tem eu vou contar 2 casos aqui para vocês bem rapidamente. Quando eu comecei a fazer sucesso na minha cidade, São Luís do Maranhão, eu comecei a fazer muitos eventos e fiz isso. Uma pessoa que eu não conheço eu sempre morei em determinado bairro da cidade. Meu pai morava no melhor bairro da cidade, tinha um bairro vizinho que também era muito bom, foi para onde eu fui morar na casa desse meu amigo, mas fiquei lá só um pequeno período, porque graças a Deus, lá no meu livro conta muito bem, eu saí, eu com 30 dias que eu comecei a trabalhar, eu já recebi 20 salários mínimos de isso aqui foi uma coisa muito importante, na área imobiliária, e daí aluguei meu espaço, e fui ver minha vida também em bairro bom, voltei para o bairro que eu estava, e daí foi só sucesso, graças a Deus, financeiramente, mas aí são outras histórias que eu passei, mas enfim. Resumidamente, quando eu comecei a fazer sucesso, eu recebi um direct lá no Instagram de uma pessoa que falou assim: eu te conheço. Falei, cara, tu é muito um mentiroso, uma coisa assim, me ofendendo assim. Eu te conheço desde a época que tu morava no centro. Aí eu achando que ele falou, esse cara tá me confundindo com alguém. Aí eu respondi, eu falei, não, mas eu nunca morei no centro. Aí disse, morou sim, desde você morava no centro e trabalhava em tal lugar. Eu falei, não, eu nunca nem trabalhei em determinado lugar. Sabe? E ele falou assim, e continuou isso. Aí eu, no início eu pensei assim, cara, esse cara tá me confundindo com alguém. E eu, de todo coração, fui lá, disse, não, você me confundia, não sei o quê. Mas não tinha nada que eu dissesse que ele convicto, não, morou sim, trabalhou sim em tal lugar, fez tal coisa. E daí eu entendi que tem pessoas que elas simplesmente querem lhe atacar por gostar, por estar frustrado com a vida dela. E tem uma coisa engraçada que eu nunca nem bloqueei ele. Ele continuou me xingando. E aquilo ali ficou ficou uma diversão pra mim. Eu falei assim, meu Deus, esse cara é muito doido. E quando ele falava, tudo que eu postava, ele chegava lá e jogava um hater pra mim. E eu gostava. Eu gostava que era entretenimento pra mim. Eu dizia assim, esse cara viaja porque ele inventava histórias... E pro algoritmo é fantástico. Não, é fantástico. Mas na ocasião, veja, muitos anos atrás... O hater não imagina o quanto ele ajuda a gente no algoritmo. Aí uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, ele falou assim, olha, o hater, ele te ajuda no teu trabalho muito mais do que teus pais. Como assim? Ele falou assim, beleza, se você chegar e perguntar pra sua mãe o que você faz... Sua mãe vai, mexe com um negócio aí na internet, sabe? Ela não sabe o que você faz direito, entendeu? Mas o hater, ele tá lá ligado na tua vida, cada movimento, cada lugar que você vai, cada passo que você dá. Então, isso é verdade. Cara, o cara ficou, acho que uns 3 anos, direto fazendo isso. E aquilo ali era uma diversão pra mim. Até que ele se cansou. Eu nunca nem respondi depois disso, né? Ele se cansou e parou. Eu lamento muito ele ter parado. Queria que ele voltasse. Depois teve outros também. Mas aprende muita coisa também, né? A gente lidar com o ego, aquilo que afeta, o que não afeta. Sim. A não ficar perdendo energia explicando pra quem não quer entender, não quer ouvir. Foi bem isso, pronto, né? No caso eu falei hater, mas tem gente que simplesmente quer porque quer entender da maneira errada. Sabe? Por isso que acontece tantas essas guerras aí no mundo e tudo mais, assim, tipo... Cada um entende uma verdade do jeito que ele quer entender, do jeito que é melhor para ele entender. Que a verdade dele é a única. Né? Os conflitos do mundo, que a verdade é a única. As verdades é única, né? A partir do momento que eu acredito que a minha verdade é única, vai ser complicado a gente ter uma relação se você não vier para a minha verdade. Sim.
Entendeu? Se a sua verdade for diferente da minha, acabou. E o 6 e o 9. E no entanto, pois é, o 6 e o 9. E no entanto, entender que muitas vezes, assim, o teu ponto de vista é um ponto de vista que ainda que eu acho que não é o real, eu posso até não achar que é real. Mas eu digo assim, obrigado a achar que é real. Mas é o seu ponto de vista. Sim. Eu tenho que respeitar você e, por consequência, o seu ponto de vista. Né? Respeito é o que falta nesse mundo. É você respeitar o que o outro pensa. Né? As guerras religiosas. Falta de respeito puro. Sim. Quer dizer, só a minha que é certa, a sua não. As guerras políticas, né? Quantas famílias não se acabaram com a última eleição? E aqui no Brasil, então, nossa senhora, não tem nada. Não tem nada que você veja hoje na internet ou nada assim. Nada, assim, essa caixa aqui ela é azul. Ih, é da direita. O que é que isso tem a ver com direita? Tudo eles estão puxando. Eu já vi coisas assim absurdas. Ou é da esquerda. Ou esquerda. Entendeu? Esquerda. Tanto é que eu digo assim, bicho. Com fla-flu. Eu não sou nem da esquerda, nem da direita, nem do centro. Porque não dá. Porque eu também não gosto muito dessa ideia. Eu não gosto muito dessa ideia da defesa das atitudes incondicionais de outras pessoas. Vou citar aqui um exemplo. Eu vi um debate aí entre duas deputadas e uma falando assim, porque Janja gastou 26 milhões comprando, redecorando o palácio lá, onde eles moram. E criticou a pessoa. E ela falou, não, mas Michele fez isso. Não, eu não estou nem falando de Michele. Eu estou falando que Janja, a pessoa, Janja gastou 26 milhões. Blá, blá, blá. O que é que Michele tem a ver? Quer justificar um erro do outro sobrepondo o que a outra fez. Eu digo assim, nossa, não dá nem para continuar na discussão dessa. Eu digo assim, beleza, vamos falar dos defeitos da outra já, mas um defeito da outra não justifica se esse foi de fato uma verdade, um defeito e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu fiz errado, mas se o seu candidato fez mais... Mas é a nossa cultura, infelizmente. É que as pessoas são muito assim. Se eu gosto do azul, eu automaticamente sou contra o verde. E não é. Não eu só estou dizendo que eu gosto do azul. Uhum. Eu não estou contra. É opinião. E as pessoas não estão mais aceitando isso. Se você não fala bem de um lado, você automaticamente está contra. E não. Só não concordo com algumas coisas. Não precisa estar contra ninguém. Aí algumas coisas do outro lado também pode lhe servir. Se fosse unido, se os dois lados prestassem atenção um no outro, unissem forças, a gente não estaria da forma que está. É fato. Porque os dois lados têm defeitos, porque são feitos por seres humanos, e os dois lados têm muitos poderes. E se fosse unido, não tivesse essa disputa louca de poder, estaríamos muito melhores. Se a gente agora vamos fazer um tricô aqui. Pega esse cenário que nós estamos vivendo e joga isso para o mundo de negócios. Assim, em que sentido? Quem faz negócios com o grande público, no caso, no presencial, no digital, a gente tem que ser apartidário, tem que ser a religião, a gente tem que ser, assim, tem que ser neutro, white label, né? Tem que ser neutro em tudo, porque vão misturar uma coisa com a outra. A gente está falando do mundo de negócios em si. E daí, como é o grande intuito do nosso ecossistema, negócios e tudo mais, você sabe que eu tava na mentoria ontem, como eu falei para vocês, aí eu recebi umas nós estamos agora para lançar uma empresa nossa, por isso que era, eu não estou falando da mentoria, estou falando da reunião, que foi, a gente está para lançar os nossos nutracêuticos aqui em 10 dias. Eu quero até fazer um testemunho aqui para vocês, aproveitando a energia aqui de vocês. Quando eu estava desenhando os negócios, eu penso muito, tem um livro que chama Empresas Feitas para Vencer, e lá ensina uma coisa muito, muito bacana. Esse é um livro que é a Bíblia do empreendedor mundial. É uma coisa maravilhosa. O autor do livro, o Jim Collins, o Jim Collins, ele faz um congresso e os grandes bilionários do mundo, aqui ó, vai o Flávio Augusto, vai
o Lemon, George Paulo Lemon, vai para lá. Tanto é que foi nesse congresso que George Paulo Lemon conheceu o Warren Buffett, e daí eles fizeram uma sociedade lá, resumidamente. Eu sei que ele fala que as empresas, para vencer, hoje tem que sempre estar olhando a margem, a escalabilidade e a recorrência. Eu li esse livro há alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu li esse livro. E eu estava no avião, indo para algum lugar, tem 400 páginas desse livro, e daí eu sei que eu falei assim, cara, eu vou dar uma lida aqui, e quando eu comecei a ler, mentira, eu gosto de ler quando o avião já decola. Aí eu sei que teve um rapaz, eu sempre leio muito, eu nunca conheci uma pessoa assim que lê mais do que eu, deve existir, certamente existe, quer dizer, mas assim, do meu convívio, perto de mim, eu vendo. Aí eu sei que o cara do meu lado, assim, do avião, ele antes de decolar, ele pegou um livro e começou a ler. E eu falei assim, rapaz, esse cara já tá lendo aqui, o avião ainda em solo. Eu falei, tu quer saber? Eu vou começar a ler também. Comecei a ler. E eu sei que eram 3 horas e meia de viagem, e eu sei que quando umas 2 horas meus olhos já estavam assim, cansados, e o cara continuava lendo. Começou antes de mim, continuava lendo implacável. Eu falei assim, não vou me render para esse cara. Eu só vou parar se ele parar. E eu sei que o livro estava na página 200 e o livro é de 400 páginas. Eu sei que aterrissou o cara, só parou de ler quando mandou o cara sair. Eu finalizei o livro só porque eu acabei de querer incentivo. Eu acho muito engraçado. Bem competitivo. Não, assim, do bem, né? Assim, do bem. Eu fiz uma competição sem nem saber, né? Mas eu falei, só pararei se ele parar. Resumo da obra foi uma coisa boa, né? Que eu finalizei o livro no avião. Li 200 páginas no voo. Aí, enfim, eu sei que lá ele ensina isso, né? Empresas para vencer tem que ter margem, recorrência e escalabilidade. E daí eu estava muito estudando, adoro, amo, eu tenho um escritório na minha casa assim que eu criei mediante como é que aquele ambiente poderia me incentivar a ser mais estudioso, a ser mais focado, não sei o quê. Aí, meio que um feng shui da minha cabeça, pintei de preto, botei uma tela muito grande na minha frente, um telão e não sei o que. Eu tava vendo, uma pessoa me ligou, eu tava vendo que eu que era anti-tecnologia há um tempo atrás, imagina, eu tinha pessoa para digitar, eu tinha pessoa para aquilo outro, mas eu fui ficando assim, meio que uma pessoa me entregar qualquer coisa, sabe aquele tiozinho que diz assim, como é que mexe tal coisa? Assim, mexe, entra aqui no meu e-mail, no meu celular, eu virei essa pessoa. Eu virei essa pessoa que não sabia nada de computador, não sabia nada de tecnologia. Isso há algum tempinho atrás, né? Por quê? Aí eu contratei essa pessoa para isso, para aquilo mais, e eu fui ficando fora disso. Aí quando foi, eu falei, rapaz, tu quer saber? Eu fui me inserindo nisso. Aí comecei a comprar um computador, comecei a sei o quê. Quando eu fui ver, hoje, lá na minha casa, eu estava fazendo uma reunião no meu celular, uma tela. Aí a projeção lá em cima, segunda tela. Eu comprei aqueles monitores que dobra assim, né? Que curva assim em você. Aí, terceira tela. Aí aqui o meu notebook projeta para cá, quarta tela. Aí um tablet menor, quinta tela. E no caso meu S9, que é um computador que vira tablet, grandinho assim, que eu levo para os cantos, sexta tela. Eu falei assim, bicho, eu tô tão tecnológico, com 6 telas aqui na minha frente, mas sabe o que é bacana? É porque isso aqui venceu aquela história minha de ser anti-tecnologia. Hoje eu tô extremamente na tecnologia. Aí a energia veio, não sei o que, veio um cara, o presidente da Sucesso, me convidou para ser VP lá dentro que é uma empresa, que é uma associação de tecnologia. E eu sou VP lá de eventos. Eu falei, que coisa doida. Eu me tornei essa pessoa tecnológica. Ele não sabia disso. Veja a questão de energia. Mas, voltando aqui para o livro, por que eu me tornei essa pessoa de tecnologia? Porque lá eu vi que uma coisa para vencer tem que ter escalabilidade. E hoje em dia não tem como ter escalabilidade fora da tecnologia. Fora do digital é impossível. Então, impossível. Aí daí, uma coisa foi levando a outra. Resumo da ópera. Quando eu fui vendo as coisas de escalabilidade, eu falei assim, cara, eu vou entrar no universo dos nutracêuticos. Aí eu quero falar agora uma passagem de Deus. Eu peguei e falei assim, cara, eu quero entrar nesse negócio dos nutracêuticos. Veio uma pessoa, chegou assim para mim e falou assim, Pex, tu tem que produzir nessa fábrica aqui, porque essa fábrica produz aí de uma grande blogueira famosa, que produz lá também as coisas e tudo mais. Aí eu peguei, beleza, marquei uma reunião, fui lá na reunião, lá na Caixa Prega, e fiz uma visita à fábrica, não sei o que, trouxe as amostras, combinou de fazer a entrega da amostra lá. Detalhe. E a gente bateu o martelo lá, a gente fez uma pesquisa e que era um produto de pele. Presta atenção nessa história. Olha isso aqui que eu vivi, Ricardo. Aqui é um depoimento de Deus, da existência de Deus na nossa vida.
E eu peguei quando a fábrica lá produzindo aí, muito linda a fábrica, produzindo lá para uma blogueira hiper famosa. Fechamos a questão de pele, que o produto seria alguma coisa para pele. E peguei e vamos fazer lá, ficou de mandar. Chegou uma quinta, não mandou, chegou outra quinta. Vai dar a quinta, daqui essa quinta não, na outra a gente entrega. Chegou, não veio, na outra não veio, na outra não veio, na outra não veio. Aí eu falei para um amigo meu. Aí ele falou assim, não, eu tenho uma pessoa que produz, uma grande fábrica, ele produz aí para farmácia X e X e X, assim, uma rede grande de farmácia. Eu falei, é lá em outro estado. Ele disse, então não tem como marcar uma visita. O cara veio aqui no dia seguinte. E a gente fez essa reunião, eu digo assim, maior ainda, porque ele faz uma produção de farmácias. Um dado momento, aí a gente bateu o martelo e tudo, aí o cara sumiu. Nesse meio tempo... O segundo sumiu também. O segundo sumiu. O primeiro não entregou, mas ficou assim, não sumiu, mas não entregava, passou, sei lá, 2 meses e nada. Eu lembro essa visita que você fez, que foi exatamente o nosso primeiro podcast com a Fran. Foi! Você chegou que a gente começou a falar sobre isso. Exatamente. Pronto, exatamente. Aí foi, aí dali não deu nada, aí daí veio pro cara, o cara veio aqui e tudo, sumiu. E ele sumiu, mas não foi assim do nada. Ele sumiu quando a gente bateu o martelo e tudo mais, e eu encontrei uma química. Ele falou assim, Apex, faz essas perguntas com relação a Anvisa, com relação assim, faz essas perguntas pra ele e tudo mais. E eu peguei e mandei as perguntas pra ele. Como é que tá essa situação com relação a Anvisa, não sei o que. Aí a partir dessas perguntas ele sumiu. Compreendeu? Não foi do nada. Beleza. Ok. Aí daí, nesse meio tempo, eu tenho um cara que ele é muito famoso aí no digital, que ele já vendeu 150 milhões. E daí ele estava vendendo uma imersão, uma mentoria que tinha direito a uma imersão, e ele tinha uma fábrica. E ele falou assim, depois da imersão a gente começa a fabricar o produto de vocês. Faz a mentoria, daqui a 40 dias tem uma imersão, e você vem lá na cidade dele, em outro estado, aí são 3 dias de imersão, que é para desenhar o teu projeto, e daqui você sai com o projeto, a gente fabricando para você. Aí eu fui lá e paguei essa mentoria. Aí quando chegou no dia lá da imersão, eu acho que ele não vendeu a quantidade suficiente que ele queria vender, alguma coisa assim, ele pegou, adiou para mais 30 dias, para dar tempo ele vender. E depois, mais 30 dias. Entendeu? Ou seja, 60 dias só de adiar. E daí eu falei assim... e detalhe, as pessoas assim... Tem gente que quando eu falei... Mas tu ia lançar? Rapaz, tu ia lançar mesmo? Não sei o quê. Ainda, você enfrentando isso, você sai pro contador de história. Você sai pro contador de história. Não vendo assim que eu tava... Cara, eu paguei imersão. O tanto que eu tava gastando... Não, tanto é que você falou que em breve. Aqui você falou em breve vai soltar e... Tava tudo certo. Eu fui num lugar. Eu fui num lugar. Não era uma coisa que não era uma fábrica. A gente fechou acordo e tudo mais. Entendeu? E daí tudo isso acontecendo. E eu falei assim, bicho, o terceiro... Porque foi a da fábrica, o cara que sumiu com a Anvisa, que produz para as farmácias, e o da imersão, que não estava, que estava adiando, e eu já rodando aqui, prometendo que tem isso também. Eu não fico boca falar, não, eu vou fazer tal coisa. As pessoas dizem muito assim, PEX, o que ninguém sabe, ninguém não conta para as pessoas enxergar. Eu falei, bicho, eu tenho Deus acima de tudo. Meus projetos são na mão de Deus. Se não rolou, foi porque Deus não quis. Foi ele que não foi que uma pessoa jogou, mas não se trata disso. Aí, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Pex, eu encomendei de um colega meu desse universo, que a gente vai, eu sou bom de network. Eu peguei essa pessoa que falou assim, Pex, tem essa pessoa aqui que ele fabricou para mim. E chegou. Mandou até a foto lá da caixa chegando. Eu falei, pelo menos chegou. Então, eu fui para os grandes, eu vou começar com isso aqui, que entrega, de fato. Marquei uma reunião. Gente, eu quero contar essa história. Marquei, um minutinho só. Eu marquei essa reunião com essa pessoa. No dia da reunião, 1 hora antes, a assistente dele, eu marquei com a assistente, falou assim, olha, ele teve um problema no voo e não vai conseguir fazer a reunião hoje, se pode ser amanhã. Beleza, pode. Já tô acostumado. No dia seguinte, que seria a segunda reunião, mas antes disso, eu peguei e falei pra ela, falei assim, poxa, mas assim, aí na reunião eu convoquei a galera que tava até achando que eu tava mentindo, mentir talvez seja uma palavra forte, mas
o meu time, o meu corporativo, que eu marquei todo mundo para reunião. Entendeu? Eu quero trazer vocês pro projeto, porque eu quero que vocês não estão entendendo o que é que eu tô passando. As pessoas não entregando, desmarcando, assim, eles não te entregam. Aí eu marquei com todo mundo. Eu digo, vocês vão ver ao vivo. Aí daí, faltando uma hora, a assistente dele, eu marquei com a assistente, né? A assistente dele falou isso. Aí eu falei assim pra ela, olha, não se faz uma coisa dessa, porque assim, eu sei que imprevisto acontece, mas tu me avisou, eu mobilizei muitas pessoas, se avisam de um pouco de antes, tipo assim, porque a galera, todo mundo ficou obsoleta, falei, beleza. Marcou-se pro dia seguinte. No dia seguinte, o cara, pela primeira vez, mandou mensagem pra mim, dizendo que o problema teve outro problema de voo e não ia fazer a reunião. Perguntou se podia ser pro dia seguinte. 2 vezes, né? Aí eu perguntei, marcou no outro dia 6 horas. Aí eu falei, bicho, eu já tava assim, como, tá bom, mas o que é que eu posso fazer, né? Eu falei, meu Deus, não é pra ser, será? A 4ª pessoa fazendo isso comigo? Quando faltando 1 hora pra reunião, já a 3ª, ele mandou uma mensagem assim pra mim. Mentira, faltam 10 minutos pra reunião. Ele mandou uma mensagem pra mim. Tô chegando em casa em 10 minutos. Em 10 minutos eu mando o link. A reunião era 6 horas, ele mandou 5h50. Diz assim, ó, estou chegando em casa e te mando o link em 10 minutos. Em 10 minutos exato ele mandou. Cara, quando a gente entrou na reunião, quando eu fui ver, ele é o maior produtor do Brasil. Ele é maior do que todos esses que eu estava conversando. Eles produzem para as grandes marcas que eu me modelei. E sabe o que é melhor? Ele falou assim, Pex, não produz isso. Me mostrou os relatórios. Isso aqui, isso é o que vende mais. Ele pegou e me deu uma mentoria assim. E a gente fechou o acordo ali, eu peguei, assinei o contrato ali. Era pra fechar com ele. Era pra ser com ele. Eu só tava tirando da tua frente, sabe? Tu entendeu? Esse monte de coisa que eu consegui, era pra ser com ele. Mas nesse meio do caminho, você pensou em desistir? Não. Por conta dessas dificuldades? Não. Você tava firme no Não. que era isso que você queria fazer? E não é da boca pra fora. Você não quer dizer assim, eu não penso em desistir nunca. Não foi isso. É porque às vezes a gente confunde até, tá tão difícil, será que não é um sinal que não é esse o caminho? Então, pois é, assim, eu entendo isso, mas assim, eu entendo que também não dá pra você ficar pensando que tudo que é difícil, então é um sinal pra não fazer. Então você não faz nada da sua vida, porque o que é que se pode fazer que é fácil? Eu vou dar o exemplo lá de novo, do Abílio, porque a gente vai fazer um negócio e não dá ninguém. Bicho, aprende com aquilo. Então, eu fui verificando, muitas coisas eu aprendi no fracasso. O fracasso, sabe o meu diferencial real? É não ter medo de fracassar, porque o fracasso, ele não é o ponto final, se você não desistir. O fracasso, ele vai ser o grande professor para você corrigir e continuar. Então, o fracasso é desistir. O fracasso real é desistir. Mas o fracasso, na verdade, é a inação. É quando você não faz nada. E daí eu fui pelejando de todas as maneiras. Mas é isso que eu quero deixar como mensagem para as pessoas aqui. Sabe, muitas vezes a gente está no você que quer ser disruptivo e tudo mais. É o seguinte, você tomou uma decisão. Eu tomei uma decisão, não foi assim, aleatório, da loucura. Veja, eu tenho um compromisso com a escalabilidade da minha vida. Li esse livro, competindo com um cara lá, mas terminei de ler o livro. Aí daí eu tava recalculando, como é que eu posso trazer escalabilidade pra minha vida e tudo mais. Primeiramente, em Content Network, eu falei assim, deixa eu dar uma hypada no nível, deixa eu começar a pescar pessoas de poderes aquisitivos maiores, de negócios maiores, de possibilidades maiores. Porque quando eu tava pensando assim, por exemplo, eu digo, vai ter o Vale, né? O Vale Empreender. E eu falei assim, se eu trouxer essa pessoa aqui, eu conseguir engajar minha galera assim, todo mundo ir pro Vale Empreender, e quem sabe um palco, tu tá entendendo? E pegar essa energia. Eu penso muito, por isso que meus queridos, eu deito no meu travesseiro todas as noites, assim, muito em paz. Porque eu sei das minhas intenções, assim, de criar essas conexões. Porque eu falo assim, quando eu sei que eu quero uma coisa assim, eu vou entender por quê. É uma vaidade? Não. Eu li que era escalabilidade, fui ver um ramo de escalabilidade, corri atrás disso aqui, porque a gente faz muitas coisas, a gente não sabe do zero, sabia do zero isso. Eu fui atrás das possibilidades, consegui essas possibilidades, deu esse erro, deu o segundo, deu o terceiro, assim, e veio essa pessoa que chegou, mudou completamente, até a cor do produto, eu peguei, fiz os sites dos produtos, e botei assim, gente, vamos votar. Deus agindo. Todo realmente. Mundo votou no site. Quando eu voltei, botei pra ele assim, ele falou assim, não, faz esse por causa que isso aqui tem histórico que vende mais por causa disso.
sabe? Então foi uma mentoria que era absolutamente necessária na minha vida e só ele, na condição que ele faz, ele poderia fazer. Todos os benchmarks que eu sigo, ele que produz os meus grandes benchmarks. Eu encontrei o fornecedor que fornece para as pessoas que você estava assim, observando. Sim. Mas é assim, ó, conexão autêntica, a hora que tá chegando, né, ficando bom mesmo. Esse é um erro de fazer podcast com vocês, que a gente acha que tá aqui, né? Que é café, tem um bolinho aqui, e a gente vai conversando, a gente acha que tá dando Tem que ter, porque assim, eu gosto de contar histórias de atualidade, assim, eu digo, cara, eu quero contar uma história que você consiga pegar essa história, e não só a inspiração, mas o que está usando. Por exemplo, eu quero que você entenda que a escalabilidade é uma coisa que tem que estar na sua vida, que você não tem que ter medo de mudar de rumo. Ah, mas o que é que fulano tá... Uma vez, lá, anos atrás, a mãe de uma amiga minha falou assim, Pex, não sabe o que quer. Eu digo, eu sei exatamente o que eu quero. Eu quero cada vez mais ser feliz. É o que eu quero. A filha dela, gente finíssima, a filha dela formou-se em odonto, extremamente infeliz. Há 20 anos, há 15 anos, sei lá, exercendo uma profissão, e soube agora que ela deixou de atender e foi fazer uma outra coisa. A mãe me criticando. Mas assim, bicho, o que eu quero... Você permite experimentar e viver, né? Não, e tem mais. E tudo, Thalita, hoje em dia, num cálculo matemático de propósito e escalabilidade. E o digital correndo solto. Correndo solto, cada vez mais. Hoje mesmo eu tenho mentoria mais tarde, olha só, sexta-feira. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer o Pex aqui, porque foi um show. Maria, eu amei. Entendeu? Eu amei foi também. Um show. Né? Tenho certeza que vocês estão aí babando e querendo mais. E vai ter mais, fiquem tranquilos. Né? Logo, logo. E... lembre-se de se inscrever no canal, que isso ajuda a gente a trazer pessoas excepcionais como o Pex aqui, crescer cada vez mais. Cada vez mais histórias e conexões e mais autenticidade. Né? Simples assim. Tá? Então, e quiser comentar alguma coisa aí, porque aqui a gente não falou do ecossistema network que tem aqui, que é show, que é o que mudou minha vida, né? Que quando eu comecei a falar, que o Pex me proporcionou. E foi exatamente o momento que começou a mudar minha vida, e eu agradeço. Tu tem que convidar o Abílio pra cá, sabe? Tu tem que convidar o Abílio. Sim, vou trazer o Abílio. A história é fantástica. Mas é isso, né? A gente tá qual câmera, Julia? Então muda para essa aqui, né? Gratidão, pessoal, vamos juntar aqui, ó, a nossa conexão, melhor conexão. Pex. Cara, gratidão. Nossa, eu amei, gente. Meu Deus do céu. Nossa, passou voando. Eu queria horas com vocês. Eu quero tudo com vocês. Vamos marcar um dia aqui que... Marca. Vou esperar ansioso. Tá? Gente, que é muita inspiração. Até o Júlia dormir aqui, a gente vai estar aqui. Gratidão, pessoal. Valeu, tchau.